Então seja bem-vindo a mais um Think Tank. O Think Tank é o programa semanal aqui do canal Acordo do Dinheiro, onde nós procuramos fazer a análise da semana que passou, tanto do ponto de vista económico como do ponto de vista político. Mas antes de irmos ao menu desta semana, deixe-me recordar que o programa é possível, e o canal também, tem parcerias que ajudam na sua produção. Olha, no caso de parcerias do canal, são a Prozis e também a Bluecrow. Quanto a ajudas ao programa em concreto, é o do Grupo Sendis Alidata. Agora sim, qual é o tema, ou melhor, qual é o menu desta semana? Temos vários assuntos, olha, todo este sarilho à volta da saúde, mas também o orçamento comunitário que a senhora Ursula von der Leyen está a preparar e, finalmente, o tema presidenciais, nomeadamente a sondagem que foi publicada hoje. Ora bem, é precisamente por aí que vou começar. Luís Miramaral, está surpreendido com as sondagens? Isto dá uma queda do Almirante, uma aproximação do Dr. Marcos Mendes, mas também a subida do António José Seguro. Bom, não me surpreende totalmente, porque eu tinha consciência que o Almirante partia de uma visão muito elevada devido à sua performance nas vacinas. Aliás, isto é um país curioso, um tipo quando faz bem a função fica logo um Deus, mostra que quase ninguém, sobretudo a sociedade civil, não soube fazer a função, tinha um tipo inacreditável à frente daquilo. Portanto, a culpa da subida do Almirante dessas sondagens foi a classe política que tinha arranjado um tipo inacreditável para gerir a vacina. O homem entrou e fez um muito bom lugar e, portanto, ele aparecia muito em cima nas sondagens, mas de facto, depois, à medida que o tempo ia passando, eu estava convencido que ele ia perdendo posição, ia diminuindo a vantagem que tinha em relação ao número 2, Luís Marcos Mendes, até porque, de facto, a experiência de muitos anos de política vai contar alguma coisa. E ele, por mais qualidades que tenha, não tem a experiência política de outros candidatos. E, portanto, não me surpreende uma maior aproximação de Luís Marcos Mendes ao Almirante. O que me surpreende é o resultado do António José Seguro, que aparece com um resultado muito favorável, que ele entrou recentemente em campanha. Portanto, diria que esta sondagem agora, Luís, é sobretudo favorável. Isto não vai ficar mais difícil ainda para o Almirante, porque isto não vai ainda ficar mais difícil para o Almirante, porque agora temos dois novos contenders à direita, que é o Rui Moreira e o Coutinho de Figueiredo, que dizem que também estão... Acho que vai ficar muito mais, porque a direita tem ainda mais para onde escolher. Os que não gostam do Marcos Mendes, e já explicámos aqui as razões porque alguns não gostam dele, os que não gostam, mesmo algum centro moderado que não goste ou tenha dúvidas sobre o António José Seguro, aparece com duas pessoas que são claramente credíveis pelas funções que já desempenharam, pelas posições que têm tido, e portanto isto ainda baralha mais do lado direito ou do centro, e a vida torna-se ainda mais difícil, a meu ver, para o Almirante. Mas na sondagem, repito, aquilo que me surpreende é o resultado do António José Seguro, que aparece a priori superior àquilo que eu esperaria. António, presidenciais, qual é o teu vaticínio face às últimas sondagens? Bem, eu acho que neste momento está tudo em aberto, o cenário ainda não está totalmente definitivo. É evidente que não vou entrar nas questões técnicas, a amostra é muito pequena. Sim, é verdade. A empresa talvez não seja daquelas que tem acertado mais, mas de qualquer das formas é uma sondagem e está registada e tem que se levar a sério, eu levo a sério o trabalho que foi feito. Realmente nota-se que à medida que vão surgindo outros candidatos, o Almirante Gouveia Melo tem vindo a perder. Eu acho que isso resulta de... Mas é só esse efeito, António? Ou achas que ele está a cometer erros? Não, já lá vou. Quer dizer, isto é temporalmente novos candidatos e ele, por um lado, sim, eu acho que há alguma simpatia por António José Seguro, que é claramente a pessoa que tem mais, enfim, que aparece mais fortalecida em termos relativos e absolutos nesta sondagem, porque põe-se o que é, do ponto de vista estatístico, o empate técnico, dado o intervalo de confiança ter que ser o que é pelo pequeno número da amostra, com Marcos Mendes e com Gouveia Melo. Eu acho que Gouveia Melo, do meu ponto de vista, talvez houve aqui várias coisas que não correram bem.
Uma foi, eu já nem falo naquela história de apoio ao avental, não apoio ao avental, aparecem em diferentes lojas, isso para mim é um mundo desconhecido, mas pelo qual não tenho simpatia. E, portanto, acredito que para muitos portugueses mais conservadores, como eu sou, alguém ser maçom, parece que hoje em dia é uma coisa, aliás, comum até nos governos de direita, mas não é propriamente, não estou a dizer que o Almirante seja, ele já disse que não é. Estou a dizer é parecer aquelas pessoas todas cujo grande elemento de publicidade sobre a sua pessoa é ser da loja A, B ou C, ter o avental às riscas ou aos folhos, isso francamente não, para muitos portugueses como eu, não é positivo. Portanto, acho que isso correu mal, não foi culpa do Almirante, mas correu mal. Um outro aspecto, e este aqui é mais de substância, eu penso que há uma coisa que o Almirante disse e que eu que gosto dele e gosto da figura e tenho simpatia por ele, não me agradou. Foi quando uma pessoa, por exemplo, disse, então o que é que o senhor pensa? Eu umas vezes votei PS, outras vezes votei PSD. Quer dizer, nós não podemos, uma pessoa para presidente não pode ser uma pessoa absolutamente ascética. Quer dizer, vai ter de ser preciso tomar posições. Definir-se. E eu acho que se nota um bocadinho, posso estar enganado, porque sei que há pessoas que trabalham com o Almirante, mas nota-se um bocadinho um conjunto de conselheiros credíveis que saibam de política, que é uma coisa, por exemplo, que eu não sei, mas que saibam de política e que o ajudem, enfim, a ter uma narrativa e a ter uma posição que seja clara sobre estes temas. Quer dizer, nos tempos que estão, provavelmente há 20 anos, uma posição ascética era uma posição muito valorizada. Nos tempos que estão, toda a gente espera que alguém tome uma posição. Os tempos mudaram. E por isso, não sei se o aconselham a fazer isso, acho que o Almirante está um bocado a penar por isso, por não ter, talvez, ser genuíno, é aquilo que o Almirante é, mas se calhar não precisava de ter mais política ao lado dele, e mais política não é pessoas que estiveram muito ano na política, é pensamento político para a realidade de hoje. Porque vejo muito Passy Composé ali. Um outro aspecto que eu acho que vai tornar isto muito complexo é, quer dizer, a esquerda bem, a esquerda dos restaurantes caros, do luxo, Esquerda Cátia. Enfim, que também vai ao Carvalhal e à Comporta, essa esquerda que trata os filhos por você, portanto, essa esquerda não gosta de um tipo de Penamacor. E o António José Seguro é de Penamacor, esteve aqui em Lisboa, mas não viveu com eles, não fez parte do grupo, ainda por cima agora vive nas Caldas, portanto tem tudo menos o pedigree de revolucionário de esquerda, não é? E portanto, nesse sentido, há ali uma grande desconfiança. Agora, o que acontece é que, e portanto eu percebo o desespero dessas pessoas, percebo os disparates da Isabel Moreira, que são, ao longo do dia, é doentio ler o que a senhora vai debitando. A Alexandra agora está bastante mais calma, porque vai a votos, mas todo aquele grupo está muito fervilhante internamente. E de facto ter um chefe de Baião e um candidato de Penamacor, que é uma coisa absolutamente absurda para a Corte de Lisboa. Ainda por cima, quer dizer, ainda se podia dar o caso, que é uma coisa que se aprecia muito na esquerda e até na extrema esquerda, que era ele ser filho, neto ou bisneto de um republicano conhecido, ser um brazonado de província de uma família que foi presa pela PIDE, quer dizer, mas nada disso acontece. O António José Seguro é um português normal. Exato. E, portanto, é muito desqualificado para a elite de esquerda e de extrema esquerda em que o PS se tornou. O PS, não o PS popular, sim, mas o PS... a corte. Repare que até houve uma pessoa, que eu não vou dizer quem é, mas ainda houve uma pessoa que não é do PS, mas que é de esquerda e que tem responsabilidades nos jornais, que falou, no outro dia, eu sei que era irónico, mas falou no Ricardo não sei que é de Loures.
Ai, Mas o Ricardo não sei que é de de longe. longe. Portanto, é como vem. Eu sei que era uma ironia, que era uma amiga que estava a falar assim. Mas o que é facto é que é o que eles acham. Portanto, estas clivagens do PS tornam muito difícil ter um candidato que possa ir buscar votos onde já está António José Seguro. E, portanto, esta sondagem solidifica a posição de António José Seguro e, se houver outras que o justifiquem, vai consolidando e vai tornando difícil aparecer o grande candidato da esquerda brazonada para correr com o plebeu de Penamacor. Portanto, este tema pode-se estar a consolidar. Agora, à direita é que está a confusão total, porque se nós tivermos Marcos Mendes. o Almirante diz que é o centro, mas eu acho que apela mais à direita. Claro. Temos o Marcos Mendes, que também se acha do centro-esquerda, mas que apela mais à direita e que tem os seus votantes na direita. Portanto, no fundo, são candidatos para a direita, mesmo que eles não se considerem ambos de direita. Depois temos João Coutinho de Figueiredo e Rui Moreira, que têm duas características muito interessantes. É porque eles não fizeram a vida toda na política, mas têm intuição política e, mais do que intuição política, têm uma capacidade de trazer pessoas com eles muito grande. São duas pessoas que falam bem, são duas pessoas que pensam bem, são duas pessoas que têm boa intuição política. João Coutinho vale muito mais do que a ele. Sim. E o Rui Moreira tem demonstrado que, mesmo quando uns partidos apoiam, outros não apoiam, é uma pessoa que não é apenas popular no Porto, é uma pessoa que tem impacto já fora do Porto e do Norte. E, portanto, isso vai tornar aquilo que era certo, que era o Almirante chegava de certeza à segunda volta, incerto. A vitória na direita a seguir ao Almirante ou com o Almirante de Marcos Mendes, provável, mas muito mais incerta, porque isto são dois contendores de peso, não é? Quer dizer, nós não estamos a falar de duas pessoas que caem do céu e que, quer dizer, não estamos a falar daquele senhor que era o presidente da Junta de Freguesia lá do Porto, que foi candidato presidencial. Filipe Araújo. Não, o anterior. Agora esquece-me o nome, que tem um nome. Maian Gonçalves, o doutor Maian Gonçalves. Tiago Maian Gonçalves. Não, estamos a falar de pessoas que têm peso e que já demonstraram que têm peso político. E, portanto, eu acho que isto está muito interessante para a direita, está tudo em aberto. José Filipe Pinto. Primeiro Esqueci só uma coisa. Ainda não falámos de André Ventura, porque André Ventura vai ter alguém nas eleições. Sim. O Chega não pode viver estas eleições. Podes acrescentar, se calhar. Não, quer dizer, eu acho que André Ventura concorrer é absurdo. Ele já percebeu isso. Agora, o Chega tem que ter alguém nas eleições para que André Ventura tenha palco durante as presidenciais. E qual achas que é o candidato mais provável? Gouveia e Melo ou Rui Moreira? Eu acho que ele vai querer alguém do Chega para poder cavalgar. Mas não é um erro? Eu acho que o Chega devia apoiar um dos outros candidatos. Mas também já é difícil, porque a Gouveia Melo já disse que não queria esse apoio. Rui Moreira ainda não disse nada, portanto não sabemos. Mas é uma pessoa muito mais ao centro, o Rui Moreira. Portanto, vamos ver. Mas é uma carta que ainda falta jogar e que ainda vai baralhar mais à direita. José Filipe Pinto. Está complicado porque são apenas sondagens e ainda não estão todos os candidatos em cima da mesa. Alguns deles continuam a ser protocandidatos. Mas está a falar de Coutinho Figueiredo e Rui Moreira? De Rui Moreira e de Coutinho Figueiredo, que são dois pesos que têm de ser tomados em linha de conta se eventualmente avançarem para a candidatura. Estes resultados não me surpreenderam grandemente, com uma única exceção. Acho que António José Seguro tem um valor acima daquele que era previsível. Isso também pode dar aqui um dado importante. Há na sociedade portuguesa uma ideia de que António José Seguro foi vítima do costismo, que verdadeiramente ele ganhou 2 eleições e depois foi apeado do poder por um correligionário, numa altura em que verdadeiramente ele podia ter ainda margem, até porque tinha acabado de vencer 2 eleições, para chegar a disputar as legislativas. O PS uniu-se em torno de António Costa. António Costa já vinha a usar os bastidores há muito tempo e apiou do poder partidário António José Seguro. Há aqui como que um sentimento de simpatia a nível do povo português por António José Seguro, que, pelo seu ar quase provinciano,
pela sua forma de estar na política, de não se pôr em bicos de pés e simultaneamente de se ter afastado do palco quando lhe retiraram protagonismo. Só que esse pode ser o seu pior erro. Porquê? Porque teve demasiado tempo afastado das lides partidárias. E o PS tem, evidentemente, aquilo que se chama a Corte de Lisboa. E essa Corte de Lisboa é evidente que não se revê. Vimos, por exemplo, o que é que Santos Silva, que até nem é de Lisboa, disse sobre António José Seguro, e todos percebemos claramente que continua a haver um movimento virado para Sampaio da Nova. E que nada disto é alheio àquilo que se está a passar em Lisboa com a candidatura das Esquerdas Unidas, que aponta no quê? Em que o PS se vai juntar ao LIVRE, ao Bloco de Esquerda, para quê? Para apresentarem, como apresentaram, uma candidata comum à Câmara de Lisboa. Aqui há como que um desejo de a esquerda ter o seu candidato. E esse candidato é, na perspectiva, por exemplo, do LIVRE, do Bloco de Esquerda, passa muito por António Sampaio da Nova. E esta questão depois acaba por ter reflexo a nível do PS. Porquê? Porque há gente no PS que prefere essa candidatura à de António José Seguro. Agora, há aqui um dado fundamental. Provavelmente a votação, tudo vai ser muito mais avantajada, vai ser muito maior à direita do que à esquerda. Portugal, neste momento, a maioria dos portugueses identifica-se muito mais com um pensamento de direita do que com um pensamento de esquerda. Por muito que isso custe aos partidos de esquerda, que praticamente estão, tanto o populismo socioeconómico do Bloco de Esquerda, como inclusive a do LIVRE, como do PCP, estão numa fase clara de perda. E essa questão depois também se reflete no PS, com a ala mais esquerdista do PS a ter muita dificuldade em impor à outra ala, à mais moderada, o apoio a um candidato que verdadeiramente toda a gente percebe que não tem grandes condições de vencer. Filipe Pinto, mas conseguiu fazer isso em Lisboa? Conseguiu fazer isso em Lisboa por uma razão simples, a meu ver. Tem a ver com, eles pensam que o eleitorado de Lisboa não é o eleitorado nacional. O eleitorado de Lisboa é um eleitorado urbano. E repare, onde é que o Bloco de Esquerda elege deputados? Em Lisboa, no Porto. Porquê? São os. Exatamente. Onde é que o LIVRE elege deputados? Nas mesmas circunstâncias. E, inclusive, é o próprio PCP que já dominou o Alentejo, que já teve a cintura vermelha de Lisboa. Onde é que agora elege candidatos? É onde há maior número de deputados para eleger. E este dado é um dado que temos de perceber. A nível do interior, estes partidos de esquerda têm neste momento um valor residual. E como nós não temos um círculo nacional, mas para a Presidência da República há um círculo nacional, esse é um dado que é possível em Lisboa, para as autárquicas, até ter alguma margem de probabilidade de sucesso, a nível nacional não tem. Vamos ser muito claros, o próximo candidato, o próximo Presidente da República será da direita moderada. E aí, a meu ver, aparecem duas personalidades, havendo uma terceira possibilidade ainda. A primeira probabilidade, temos de manter ainda o Almirante, que ele oscila entre o PS e o PSD, como disse, e diz-se que é de centro, mas puxa mais à direita. E porquê é que puxa mais à direita? Ele demarcou-se do Chega, mas não se demarcou do PSD. E isso é um dado que aponta, ele percebe que só ganha as eleições se o PSD o apoiar. Só que o PSD tem um candidato, e esse candidato, Luís Marques Mendes, está em segundo lugar, e o problema está se a segunda volta for entre o candidato Luís Marques Mendes e o candidato Gouveia Melo. Aí poderá haver um problema para a direita. Depois temos ainda Rui Moreira. Rui Moreira está longe de ser uma figura consensual, mas tem muito peso no Norte. E há um dado importante, por norma, com que a elite de Lisboa funciona mal. É que a maioria
da população reside a norte do Tejo, não reside a sul do Tejo. E esse é um dado que falará a favor de Rui Moreira. E o Rui Moreira tem um estatuto, isto de Portugal é muito curioso, o Rui Moreira tem um estatuto social que faz com que a elite de Lisboa tenha mais cuidadinho na maneira como se dirige ao provinciano. Porque Rui Moreira está acima da maior parte da elite de Lisboa, naquilo que a elite de Lisboa acha ainda, que é a estratificação social de que ninguém fala, mas que está na cabeça de todos. E, portanto, nesse aspecto, Rui Moreira não é Rui Rio. Pois não. É outra galáxia. É outra galáxia. É um pouco como estava. Parece ser já uma figura nacional e não apenas uma figura regional. Pouco como estava o Miguel Veiga também. Exatamente. Estas críticas que se fazem às pessoas do Porto não se faziam a Miguel Veiga da mesma maneira que precisamente porque tinha um estatuto. Tem um estatuto diferente. E esse estatuto acabará. Nem o Artur Santos Silva, nem o Sá Carneiro. Ou Artur Santos Silva ou Sá Carneiro. Sá Carneiro é o melhor exemplo. Portanto, o que é que nós agora podemos perceber destes dados? Ainda muita água vai correr sobre as pontes, ainda é preciso que algumas destas protocandidaturas passem a candidaturas e depois vamos perceber claramente que, perante uma dispersão tão grande de votos, vai haver segunda volta. E havendo segunda volta, o que é que acontece? A esquerda pode não ter nenhum candidato para a segunda volta, o que é muito previsível, que a segunda volta seja entre um candidato da esquerda, da direita, mais moderada ou menos moderada. E até pode acontecer que sejam os dois da direita, mas da direita moderada, de centro-direita. E nesta perspectiva vai ser uma luta na direita, porque vamos ver qual é a posição da esquerda, que desta vez não terá sapos para engolir. E porquê é que não terá sapos para engolir? Porque nenhum dos outros candidatos lhe diz nada. Vamos ver se a esquerda, às 2x3, não vai juntar-se ao Almirante. E porquê? Precisamente por entender que há ali algum ar autoritário. A esquerda adora a palavra liberdade, mas é muito interessante porque a sua postura é muito autoritária, é muito dogmática, é muito dirigista. As contradições da esquerda. Filipe, esquecemos só uma coisa, desculpa, estou um bocado indisciplinado, deve ser o Não, este programa é para as pessoas interromper enquanto... E esquecemos do general Isidro, que também disse que em setembro... Mas eu acho que ele já não vai. Acho que ele já não vai. Filipe, de vez em quando há quedas na realidade que fazem sentido. Exatamente. Eu acho... Às vezes a televisão iludia as pessoas. Não, mas eu acho que... No real eu acho que se for o caso, até tenho alguma... Enfim, acho uma figura simpática dentro da... Não o conheço pessoalmente. Acho melhor, corretas e sérias sobre acho melhor que não se candidate de facto. Acho sim, que essa foi a decisão, militar é melhor ficar na minha por aí. consideração. Filipe, eu não queria, antes de irmos ao orçamento comunitário, não queria deixar passar em branco um dos temas da semana, que é este entendimento entre a AD e o Chega, nomeadamente na questão da imigração. Surpreendeu ou era um percurso natural? Depende. Surpreendeu nesta perspectiva, tendo em conta aquele que é o cartaz de André Ventura nas últimas eleições, em que ele disse claramente: eles falharam, por acaso é um erro que ele não percebe, mas eu vou-lhe deixar aqui uma chega. Falhar é do mundo físico. Em política não se diz falhar, é fracassar. E, portanto, deveria dizer fracassaram. Eles fracassaram. O povo se calhar não faz essa doce. Pois, o povo não faz essa doce. O que falha são os copos, que se cair ficam... o povo não faz essa diferença. Pronto, e então, mas conviria que ele fosse mais rigoroso terminologicamente. Mas a questão, portanto, ele disse que eles falharam, volto a repetir o erro dele, 50 anos, deem-me uma oportunidade. E este é a posição de um populista antissistema. O sistema fracassou, então deem ao Chega, mas ele não disse ao Chega, disse deem-me. E colocou o enfoque na sua pessoa, para Primeiro-Ministro. Exatamente. E ao colocar-se na posição de candidato ao Primeiro-Ministro, ele assumiu uma postura antissistema. Agora vamos... Há aqui uma estratégia, a meu ver, muito inteligente de Luís Montenegro. Luís Montenegro percebeu claramente que Portugal tem um problema enorme com a imigração descontrolada, um problema que herdou dos governos socialistas, e há a questão da nacionalidade, porque, como todos nós sabemos, é fácil
obter a nacionalidade portuguesa, mesmo para quem não tem ligação nenhuma efetiva a Portugal. E nós percebemos a questão, olha, por exemplo, quando entendemos que estavam a ser naturalizados portugueses muitos judeus. Porquê? Porque tinham uma ligação aos judeus que tinham ido da Península Ibérica. O que é que acontece? Nós temos de perceber claramente que o PSD tinha de resolver este problema e sabia que podia contar com o apoio do Chega, que também o quer resolver. E então, neste momento, estão os dois de acordo. O problema é a semântica. Carlos Abreu Amorim disse: há um princípio de acordo. O Primeiro-Ministro e vários ministros disseram: não há acordo nenhum. Há aqui uma questão semântica. Há um princípio de acordo para este problema. Sim. Não há nenhum acordo de governação. Mas, em sua opinião, é casual? Ou seja, não há aqui nenhuma estratégia de concertação? É pontual, porque neste momento os interesses de um e do outro confluem no mesmo elemento. Sim. Mas, mais tarde, o PSD vai perceber que o Chega não vai sufragar muitas das suas perspectivas, ou das suas propostas. E porquê é que não vai sufragar? Porque esta é uma bandeira que o PSD lhe arrancou das mãos. E então eles preferiram levar também as mãos junto com a bandeira e dizer: esta também era a nossa proposta. Agora virão outras medidas. E quando entrarmos nessas medidas, aí começa um problema. É porque um partido populista nunca perde verdadeiramente a sua essência. E repare isto: os partidos populistas, um pouco por todo o mundo, tanto os socioeconómicos como os culturais ou identitários, como inclusive os digitais ou 2.0, todos eles têm esta ideia. Assentam que a sociedade está a funcionar mal, que a sociedade está a ser vítima de um sistema que funciona mal. Mas não estão interessados na resolução dos problemas, porque se resolverem os problemas, o sistema passa a funcionar bem, e ao funcionar bem perdem margem de manobra. Portanto, eles são aquilo que se chama bons no diagnóstico, são péssimos na cura. Significa o quê? Que eles diagnosticam os males da sociedade, mas depois alimentam esses males da sociedade. E porquê é que alimentam? Porque propõem soluções fáceis para problemas complexos. E os problemas avolumam-se. E nessa perspectiva, num segundo momento, nós vamos assistir a discrepâncias grandes entre o PSD e o Chega. Neste momento, houve a possibilidade de entendimento. Mas agora temos também de perceber o PS. O que é que o PS disse? O governo está a cair no colo do Chega. Nesta questão, não disse na governação. E é aí que Luís Montenegro se separa e diz: não, isto não há acordo nenhum de negociação. Vamos falar com todos. Até porque é que não falámos com o PS nesta questão? Porque o PS é que causou este problema e, portanto, quem causou o problema não está muito interessado na resolução do mesmo. O que é que me parece? Esta legislatura vai ser uma legislatura em que o governo vai ser obrigado a falar tanto com a Iniciativa Liberal, que é insuficiente, como nós sabemos pelo peso, como com o Chega, como com o PS. António, prevê-se alguma evolução deste tipo de acordo pontual para um acordo de governação estilo tipo de regime? Estilo pacto de regime? Não estou... Tenho uma posição que não é muito diferente do Zé Filipe Pinto. Acho que o Chega tem todo o interesse em continuar, querendo crescer, em continuar a ter algumas das suas bandeiras resolvidas, mas em manter-se como um partido de oposição e um partido de protesto. E como as pessoas dizem, ir buscar muita gente zangada que anda por aí. Por um lado. Por outro lado, o PSD, sendo André Ventura a pessoa que é e tendo, enfim, o histórico de negociação que tem com outros partidos, nomeadamente com o PSD, faz mais sentido, acho eu, até para continuar a ter uma base importante, poder com um PS. Se o PS se mantiver em tese mais centrista, ir fazendo alguma coisa com o PS e fazendo alguma coisa com o Chega e tendo situações de iniciativa própria em que não haja obstáculo nem de um nem do outro. Eu acho, enfim, esta minha opinião desagrada certamente às pessoas mais de direita, mas eu acho que para o PSD não era muito inteligente nesta fase
fazer um acordo total com o Chega, até porque há uma parte do PSD que deixaria de se ver representado nesse acordo com o Chega. Há muita gente no PSD que é conservadora e de direita, mas também há muitas pessoas no PSD que querem manter alguma distância António, em relação aos outros partidos. Não era a partidos. altura do PSD evoluir, porque a sensação com que estamos a ficar, pelas sondagens, é que o eleitorado está-se a marimbar para as linhas vermelhas. Quer é que lhes apresentem... Não, mas o que eu acho é que era muito difícil no mesmo governo conviver pessoas do PSD e as pessoas do Chega, porque o Chega quem é que tem? Tem o André Ventura. Os outros podem falar melhor, podem falar pior, mas quer dizer, tem o André Ventura. E depois tem uma data de pessoas que são do Chega, mas não se assumem. E, portanto, estariam no governo sempre como independentes, está bem. Agora, não me parece que o PSD, que haja fora do grupo mais próximo de Luís Montenegro, que eu também não sei exatamente o que é que pensa sobre esta matéria, eu acho que no PSD seria mais uma colaboração pragmática quando faz sentido para ambos. E avançar com a sua própria agenda, e sempre que fizer sentido para o Chega, não ter problemas em ter o Chega consigo. Reparem, nós desvalorizamos muito, mas o que está a acontecer agora era impensável há 1 ou 2 anos atrás. Portanto, já houve um progresso. Passar daí para um casamento, eu acho que não está no DNA do PSD e de muitas das pessoas que votam PSD. Mas nem sequer... Estou de acordo. Eu também estou de acordo, e há um dado importante. Um ato de casamento é um ato que em princípio é definitivo, apesar do aumento do número de divórcios. O problema que está é que há aqui uma aproximação. E esta aproximação é pontual, mas é pragmática. E é pragmática porque é do interesse de ambos neste momento de resolver esta questão. Se calhar será do interesse do país. E será do interesse do país. Também é um facto. Agora, o que é que acontece? Eu não vejo uma possibilidade de uma coligação do PSD com o Chega. Não vejo. Porquê? Porque, como o António disse, é evidente que isso também não colhe junto de uma grande parte do eleitorado do PSD. Mas há um dado importante, uma coisa é não aceitar uma coligação, outra é traçar uma linha vermelha, um cordão sanitário, como se o Chega e os eleitores do Chega tivessem sido acometidos de uma peste. Isso não é possível. Se nós temos mais de 1 milhão de portugueses que votam no Chega, é porque não se revêem nos outros partidos, porque há ali também muito voto de protesto. Mas também há votos de quem já entende que este projeto tem pés para andar. Qual é a posição do PSD enquanto no governo? Tem um governo minoritário, e mesmo que tivesse maioritário, devia relacionar-se com todos. E depois aproveitar de cada um aquilo que é possível aproveitar. E isto, o Luís esteve no governo, sabe, e tanto 10 anos de governo permitem-lhe saber isso, é preciso primeiro que tudo ser pragmático. E o que é ser pragmático? Aquilo que num momento pode funcionar, no momento seguinte pode não funcionar minimamente. E não dê um passo maior que a perna. Exatamente. Portanto, o que é que acontece? Neste momento nós estamos a navegar com a costa à vista. E ao navegar com a costa à vista, o importante é não ostracizar. Não é democraticamente correto ostracizar, incluindo os partidos como o Bloco de Esquerda, que só tem um deputado. Que depois não consigamos incluir as suas propostas no nosso programa de governo é uma coisa completamente diferente. Mas haverá sempre possibilidades de entendimentos pontuais pragmáticos. Luís, este entendimento, que é pontual, pode evoluir para alguma coisa mais séria? Eu estou de acordo com o que o António e o José disseram. Eu acho que o Luís Montenegro não vai dar um passo maior que a perna. É preciso não esquecer que ele tinha dito não em termos de solução governativa. E depois, as relações pessoais entre ele e o André Ventura, acho que ficaram bastante crispadas com aquele famoso cartaz, que foi o Montenegro na fotografia com o Sócrates, e portanto o que se fez, acho que já é um passo muito positivo de evolução, pragmatismo face a uma necessidade concreta. E o PSD tem para mim, tem que ter um discurso muito simples. Nós não temos maioria, nós precisamos aprovar a legislação que propusemos, temos que ir buscar dentro do Parlamento aqueles que estão dispostos a ter connosco um consenso sobre esta matéria. É evidente, podem dizer que o Chega é um partido radical, mas para mim, como o PSD é um partido humanista e moderado, eu fico
fico tranquilo quando vejo o PSD chegar a um acordo com o Chega, porque o PSD não estabelece linhas vermelhas de radicalismo e não linha nessa, e portanto para mim é perfeitamente natural e lógico que seja feito um acordo sobre esta matéria. E aí eu iria mais longe. Se o PS não gosta, era só lembrar-lhe que na legislatura anterior, né, o PS votou várias vezes tranquilamente com o Chega e não houve o alarido que tem em causa a democracia, os radicalismos do PS. Mas isso é um defeito da esquerda. É devolver-lhe a bola nesse sentido, para o PSD ter toda a legitimidade e a autoridade para buscar acordos com o Chega das medidas que proponha. E eu fico descansado, como cidadão moderado, que o PS tem como partido moderado e humanista. Há linhas que não passam. E depois é preciso recordar que aquilo que o PSD está a fazer na imigração é aquilo que o governo da primeira-ministra social-democrata dinamarquesa também está a fazer, em algum caso até com maior radicalismo que o PSD. Sejamos claros, vão à Dinamarca e veem o que é que a senhora está a fazer. Tem mais radicalismo que o PSD. Portanto, isto é um facto político que existe na Europa, preocupante para todos os europeus, a questão da imigração, e o PSD está em muito boas companhias até na Europa, com partidos social-democratas a fazer o mesmo. Portanto, o PSD tem toda a vontade de fazer isto. Agora, não se pode pedir ao Luís Montenegro aquilo que ele não pode dar. E, portanto, eu acho que ele não pode dar, nem o PSD aceitaria, muita gente não aceitaria, seria prejudicial para o PSD uma coligação com o Chega neste momento. Não é não, bem sei que os políticos têm uma flexibilidade e uma capacidade de mudar que eu não tenho, por isso são mais políticos do que eu, mas há um mínimo de ética e de vergonha no que dissemos e, portanto, com toda a franqueza, nem era conveniente, a meu ver, e agora pense mim próprio, não era conveniente ao PSD neste momento ir para um acordo de coligação com o Chega. O que está a fazer está muito bem. Noutros casos, poderá ter que se entender que o PS também acharia muito bem, em alguns casos, e o PS tem que perceber, como disse já o Primeiro-Ministro, tem que perceber que ao estar na oposição está mal habituado com 8 anos de governo. E o PS, de facto, não pode fazer crítica nenhuma, porque há governos social-democratas que estão na linha de imigração do governo da AD e que depois o PS não teve pejo em votar com o Chega contra o governo da AD na anterior legislatura, ponto final. Portanto, é nisto que ficamos. Acrescentar? Eu quero acrescentar duas coisas. Primeiro é que o PSD faz bem em não devolver ao PS a célebre frase de Pedro Nuno Santos de que nunca mais nesta vida vamos ter de governar com o apoio do PSD. Portanto, o PSD não exclui o PS. Isso foi o Costa, não foi o Pedro Nuno Santos. Foi o Pedro Nuno Santos. Foi o Pedro Nuno Santos. Também sim, mas é a filosofia Costa. Tinha começado. O Costa disse outra. Disse, se tiver que fazer um acordo com o PSD, o governo cai. Isso. O Costa disse uma. Não, o Pedro Nuno foi mais abrangente. Portanto, enganou-se mais. Mas isso também tem a ver com os diferentes graus de esperteza de um e do outro. Ele entusiasmava-se às vezes. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, quer dizer, e isto é muito a sério, o PSD não é um partido liberal, mas é um partido que tem uma tradição liberal. Sim. E o PSD, por exemplo, em 35 anos que eu me lembro, defendeu sempre o princípio do utilizador-pagador com exceções muito bem identificadas. Ora, o acordo entre o PS e o Chega para as últimas portagens, que agora começou a aparecer o preço, porque como era óbvio, os concessionários já vieram dizer agora vamos receber aquilo e os tribunais arbitrais é o que vão decidir, vão compensá-los. Portanto, nós pagamos sempre. É quem de nós paga é que é outra história. E esta política nem sequer defende o interior, porque muitas das pessoas que andam na A25, por exemplo, entre Viseu e Aveiro, não são pessoas do interior. Ou muitas das pessoas que andam na A20. Isso é uma demagogia. Isso é pura demagogia. E os espanhóis que lá passam, deixam de pagar. Sim. Exato. E portanto, e são muitos. E portanto, o que se passa é. Houve aqui decisões do Chega quando se aliou pragmaticamente, na perspectiva do Chega e do PS, com o PS, que estão muito longe da visão do PSD das coisas. E o Chega tem uma visão muito conservadora, pelo menos na sua versão atual, muito conservadora e estatizante da economia, a posição em relação à TAP, a posição em relação a uma série de outras empresas. E o PSD sempre, há muito tempo, que tem uma visão muito mais aberta. E portanto, eu acho que faz muito mais sentido para todos que hajam acordos pragmáticos onde tem que haver acordos pragmáticos e, como o Luís dizia e muito bem,
que são feitos por partidos da família do Partido Socialista noutros países, aquilo que leva as pessoas do PS a rasgar as vestes é aquilo que sociais-democratas da mesma família política faz noutros países, e a Dinamarca é o exemplo mais recente. Aquela senhora teve que ser a alternativa ao Costa para o Conselho Europeu. Portanto, é muito bem vista na Internacional Socialista. Sem dúvida. Primeira-ministra dinamarquesa. Não, e é bem vista na Dinamarca, que é outro aspecto muito importante. E os dinamarqueses não são os ultramontanos, portanto, são pessoas educadas, muito tolerantes, numa educação de tolerância que os portugueses não têm, e portanto, as coisas são o que são e os problemas têm que ser resolvidos e não amplificados. Portanto, nesse sentido, eu acho que tudo aponta para uma política de pragmatismo, caso a caso, se não desvirtuando aquilo que é o PSD, aquilo que é o Chega e até aquilo que é o PS, porque o PS admite que venha a votar iniciativas do Governo. Sim, diga, José. Só tem um problema. Este Governo precisava de fazer reformas e o pragmatismo aponta para ponto a ponto. E isso quer dizer, evidente, o que é que isto também é uma lição para o povo português. Significa que este governo tem de dialogar para conseguir cumprir a legislatura. Vai conseguir fazer acordos pontuais, pragmáticos, umas vezes com o PS, outras vezes com o Chega. Não vai ter capacidade de fazer as grandes reformas de que o país carece. E porquê é que não vai? Porque nem o PS nem o Chega estão disponíveis para apoiar essas reformas. Fez essa mudança da lei da greve, por exemplo. Pois, é a lei da greve, mas vamos já perceber com a TAP porque é que a privatização, falámos disso no último programa, é esta apenas. Repare, a Ucrânia precisa de 6 mil milhões para armamento até ao final do ano. Não chega a ser 2 TAPs. Significa o quê? É isso que nós temos de perceber. Nós estamos a discutir o apoio todo à Ucrânia, parece uma enormidade de dinheiro. Não chega a ser 2 vezes o dinheiro que nós, os portugueses, foram obrigados a injetar na TAP. E porquê é que não se privatiza totalmente? Precisamente porque há o peso do PS e o peso, como disseram tanto o António como o Luís, e é verdade, é que o Chega devia ser um partido mais liberal, no que diz respeito à economia é muito estatista, e como é muito estatista é evidente que vamos ter uma privatização. Tem uma coisa interessante que também se via na extrema-direita de há 90 anos, que é um pouco a diabolização do capital. Exato. Eles, quando é o eles, tanto são os políticos como são os capitalistas, como são os empresários. E, portanto, atender sempre, é que não dá ter uma postura de governação, de reforma e de progresso e ter um discurso permanentemente para os descamisados e os zangados. Quer dizer, uma pessoa tem que ter um discurso mais moderado, mais equilibrado. E o problema é, António, só interromper por uma coisa, o problema é depois, como estava a dizer, quem é que eles definem por elite. Exato. E aí essa elite acaba por ser todos aqueles que não são os seus explorados, o seu povo. Tudo o resto é elite. E isso torna difícil, porque nessa elite está, por exemplo, uma grande parte do eleitorado do PSD. Nem o pessoal que voa da TAP não são os mais favorecidos que voam de avião. É verdade. É a elite que há uma contradição aí. Claro, claramente. Filipe Pinto, ainda nesta matéria do acordo entre o Chega e a AD, nomeadamente a imigração, a Igreja Católica solicitou ao Presidente da República que pedisse a fiscalização da constitucionalidade. A Igreja Católica está à esquerda? Está. A Igreja Católica está numa deriva esquerdista. E está numa deriva esquerdista porque É a herança do Papa Francisco ou vinha antes? Repare uma coisa. Eu acho que já vinha. Já vinha antes. Eu estudei, já vinha antes. Houve uma tentativa de demarcação do Estado Novo e do Cardeal Cerejeira. É compreensível. E depois, evidente, é compreensível. Politicamente percebe-se. Percebe-se, Luís, mas chegamos fomos para o outro extremo, quando, por exemplo, com Dom Manuel Martins. É a questão do pêndulo. O que é que acontece? Eu tenho... Dom Manuel Martins era apelidado o Bispo Vermelho. Eu tive em Setúbal como Ministro do Trabalho e Saúde Social. Portanto, o que é que acontece? Eu sou um estudioso da doutrina social da Igreja e revejo-me na doutrina social da Igreja. Da proteção aos pobres, aos desfavorecidos, mas é a história que nós temos de perceber
que a Igreja deve proteger os pobres, deve fazer daqueles que estão em situação de carência o seu principal público-alvo, deve-lhe dar dignidade de vida. E, repare, a doutrina social da Igreja tinha 3 princípios. O Papa João Paulo II instaurou o 4º. Para definir um plano precisam de ser 3 pontos não colineares. Mas que se for 4, é evidente como esta mesa, com 4 pés, fica mais firme. Mas o que aponta é que esta doutrina social da Igreja é uma tentativa de apoio a quem precisa, mas tentando que ele deixe de precisar, o que significa que é também um caminho da promoção da pessoa e que se baseia neste princípio. Todo homem é pessoa, que é este o primeiro princípio da doutrina social da Igreja. Mas todo homem é pessoa com direitos e com deveres. E o grande problema que aqui está é que a nossa Igreja está a colocar o enfoque apenas nos direitos, esquece dos deveres. António, nós dizemos muitas vezes... da esquerda. Exatamente. O princípio que enunciou havia uma distinção entre a Igreja e a esquerda. É verdade. Aliás, a doutrina, deixe-me só acabar isto, para dar razão ao Luís, a doutrina social da Igreja surgiu como resposta ao manifesto do Partido Comunista de 1848. Leão XIII. Exatamente. António, aliás, a gente estuda isto mesmo em economia. Nós estamos habituados a ouvir que esta moderação e esta preocupação com as pessoas que vêm de fora por parte da Igreja. Mas a Igreja está a viver uma bolha. É que a Igreja parece não ter percebido ainda aquilo que é a rejeição que a generalidade do Estado português está a manifestar contra a imigração descontrolada. Pois eu não sei se a Igreja vive numa bolha ou não. O que eu sei é que já antes do Papa Francisco, que era um Papa muito mais popular entre os não crentes que entre os crentes, Exatamente. Nomeadamente na Europa, depois na América Latina é diferente, porque ele estava muito influenciado, era um latino-americano típico, muito influenciado pela teoria da libertação, não é que ele fosse da teoria da libertação, mas andava paredes meias com a teoria da libertação. Que é onde os católicos vivem. Na É? América Latina vivem paredes meias com isso. Exatamente. Mas, portanto, vem de trás, via-se a alegria com que a Igreja Católica convivia com Sócrates, depois com Costa, e sempre com Lula, e sempre um certo desaparecimento quanto a alguém mais direto. Portanto, a Igreja hoje é de esquerda. Não sei se os padres no terreno são de esquerda, mas a elite da Igreja em Portugal é de esquerda. Que em Espanha não é. Em Espanha não é. Em Espanha não é. Mas Não isso é. é que me surpreende, porque apesar de tudo, repare... Mas eu lembro-me de ter um cardeal patriarca, isto agora já entro na intimidade e a pessoa não está cá, mas que eu tive algumas conversas e quando ele me dava exemplo de colegas meus com opiniões diferentes, ia sempre buscar pessoas que estão perto do Bloco. E foi cardeal patriarca de Lisboa. Curioso. Portanto, quer dizer, eu acho que isto vem de trás. Mas não é uma contradição, porque repara, a Igreja tem uma espécie de antenas permanentes na sociedade, que são os padres, não é? Nas paróquias. A Igreja não percebe que a generalidade das pessoas já não quer a imigração nos atuais moldes. É espantoso. Pois isso eu não sei Eu explicar. não sei se a informação está a fluir dentro da Igreja. Eu não sei se está a fluir dentro da Igreja, não sei... A questão é pertinente, mas não sei se está. E depois eu não posso fazer inferência a partir dos poucos pontos de observação que tenho, que são os padres que conheço, não é? Os que eu conheço não estão desalinhados, não teologicamente, não do ponto de vista da fé, não Sim. do ponto de vista da doutrina, com os bispos, mas têm uma visão da sociedade que não se enquadra com esta visão de Sabe que eu esquerda trago este tema hoje? Porque dos bispos. entre os dezenas de Devo milhares... dizer uma coisa, uma pessoa que muitas vezes as pessoas de direita falam muito, que é o América Guiar, que é uma pessoa que aparece, a meu ver demais, mas que aparece muito. Foi da JS, é E que Matosinhos. foi da JS. Mas se olhar para o E foi discurso candidato dele, se ouvir o discurso dele, é um discurso mais equilibrado do que o da maioria dos Eu bispos. também acho. É um discurso muito mais centrista do que o da maioria Ele dos tem bispos. sensibilidade política. Assim como o Patriarca de verdade. Lisboa, O assim Américo como tem- o Patriarca de Lisboa, que tem feito, fala pouco, mas o que escreve, ainda esta semana escreveu num jornal online, o que escreve faz sentido. Depois, os habituais, Eu acho Leí, espantoso. Fátima e companhia, está tudo Nós temos aqui na Revolução várias Marxista. dezenas de milhares de espectadores em vários programas que nós temos. Aliás, e até cada 28 dias temos mais de 1,2 milhões de espectadores nos nossos vídeos.
E eu tenho recebido mensagens de gente ligada à Igreja Católica, inclusive padres, que me dizem, que mandam mensagens às vezes muito preocupados com a orientação da Igreja. E a dizer que eles no terreno estão a sentir uma coisa diferente e quem está na elite da Igreja tem uma posição Isso diversa. mostra que não consegue transmitir para cima. Pois Essas mensagens, para mim, mostra que a mensagem, o que eles dizem não chega acima. Eu fiz, fui convidado pelo clero todo a sul do Tejo para fazer uma comunicação. O clero que estava reunido, estava também o representante do Papa e estavam os bispos e os padres, todos da sul do Tejo, reunidos no Algarve, e eu fui convidado para ir fazer lá uma comunicação. E eu escolhi como tema os cristãos e a política. E em que lhes expliquei que a posição marxista de alguns membros do clero, que é uma posição marxista, representava um retrocesso civilizacional. E porquê? Porque quando se diz que Cristo foi o primeiro comunista porque se preocupava com os pobres, eu digo isso é uma visão muito redutora. E têm de perceber uma coisa muito simples. A Igreja, o Rerum Novarum mostra o quê? A Rerum Novarum mostra o quê? Que há coisas novas e que a Igreja se tende a adaptar, mas que não pode perder aquela que é a sua essência, a sua identidade. O verdadeiro reino é o reino dos céus. Aqui na Terra o que nós não temos de viver um inferno, temos de procurar viver com dignidade. E aí vamos criar a doutrina social da Igreja, que faz todo o sentido, até porque o Estado Social também vai beber aqui. E foi criado por quem? Por Bismarck e depois por Churchill. E este elemento é fundamental para percebermos esta questão. A hierarquia da Igreja e as bases da Igreja e aquilo que se chama, porque a Igreja não é o edifício, a Igreja é o povo de Deus. E o que acontece é que eu, sendo católico, sendo batizado, apesar de faltar muitas vezes à missa, eu sou Igreja. E o que é que acontece? A maioria da população portuguesa é batizada. Então a maioria é a Igreja. E é essa Igreja que a estrutura, a hierarquia da Igreja não houve. E não houve porquê? Porque tem uma postura muito mais à esquerda, muito mais alinhada com o populismo socioeconómico, porque se quisermos temos sempre os pobres, os deixados para trás, os desgraçados. O problema não é esse. Subsidiar a pobreza não é dar dignidade às pessoas. Existencialismo, sim. É Luís, eu não queria... Claro, eu não queria terminar o programa de hoje. Saímos a um dos assuntos da semana, que foi toda esta polémica à volta do Banco de Portugal. Duas coisas. Primeiro, a afirmação do Primeiro-Ministro. Nós já aqui dissemos ontem no canal que o Centeno vai mesmo embora. Portanto, não se percebe muito bem porque é que o Primeiro-Ministro fez disse aquilo que disse. Mas por outra polémica, que é a história do Centeno, a 2 meses de sair, assinar um contrato de promessa que implica uma despesa elevadíssima para a nova sede do Banco de Portugal. Bom, isto tem um paralelo. O Powell nos Estados Unidos também está com uma despesas exorbitantes lá na Fed, e que o Trump está a tentar aproveitar isso para ver se o consegue despachar. Eu acho que estas coisas não acontecem por acaso. O que eu sei da política permite-me dizer que numa altura, quando acharam que havia alguma hesitação do governo, podia passar por aqui, por exemplo, conduzir, fazem sair a notícia. A notícia estava congelada para sair no momento mais oportuno. A minha experiência política permite-me dizer isto. É o seu palpite. E, de facto, há ali, a priori, pelas notícias, há ali um gasto muito elevado com uma nova sede. Repare, eu até simpatizo, devo dizer, tecnicamente com a pessoa mais Centeno, até devo dizer que o governo fez o que era possível naquele contexto político, foi fazer orçamentos à esquerda e depois executá-los respeitando os mercados. Me escusava a dizer que te baixaram os impostos. Contrando o déficit, isso não é verdade, mas eu acho que ele até fez o que era possível na altura, porque não era possível outra coisa daquilo. Foi mal feito, porque eu defendo um orçamento equilibrado com impostos e despesas públicas mais baixas, é a maneira de estimular a economia, não claro. Defendo aquele modelo, até tenho alguma simpatia e compreensão por ele. Eu devo dizer que eu acho que ele, do ponto de vista técnico, é um tipo competente e, portanto, não põe nada em causa a competência técnica dele. O problema que está aqui é político, porque, de facto, o governo, desde o início, se percebeu que não gostaria dele. Ele também tomou certas posições, quase que já, digamos, está despreendido,
como já sei que não vou ser conduzido, digo isto e aquilo e aquilo outro, e portanto o problema que se põe agora é político, sem saber qual vai ser o resultado, mas considero que o problema não é técnico, não é competência técnica do professor Mário Centeno, é uma questão política que se põe entre o governo e ele. Mas é sensato, a 2 meses do fim de mandato, assinar um contrato que vai implicar quase 300 milhões de euros de despesas? Eu acho que houve aqui algum descuido ou falta de senso num contrato desse. Vai dar de dizer fui eu que disputei a solução. Que teria sido necessário alguma prudência maior, até porque ele sabia que estava sob os holofotes do governo. Não é? Mas ouça, o Paulo nos Estados Unidos também parece que se deu nas coisas e está agora sob os holofotes do Trump. Agora, porque é que a notícia só sai agora? A notícia sai agora que é quando quem tinha a notícia congelada e pensa que o governo está com hesitações, então vamos mandar esta para tomar com a questão. Para mim é a leitura política do caso. Porque é que só saiu agora e não saiu antes? Eu sei como é que se faz na política. Há casos que se registram, congelam-se e atiram-se na altura mais apropriada. Foi isso que se passou. Mas eu sei que o governo comunicou a Mário Centeno há algumas semanas já, para não dizer meses, que não ia ser conduzido. Pois não sei dizer. Portanto, você sabe mais do que eu só posso falar na base da informação que tenho. E, portanto, a única coisa que quer dizer é que eu acho que é do ponto de vista técnico, respeita alguma competência que ele tenha. Curiosamente, as pessoas não sabem, ele é um economista que vinha área do trabalho, né? Estava na política monetária. E quem é que o indicou aos líderes do PS? Foi o Dr. Vieira da Silva, que foi Ministro do Trabalho e Ação Social, que era o craque do PS na área do trabalho. Portanto, foi o Dr. Vieira da Silva que captou este economista com grande competência na área do mercado de trabalho e indicou o governo. E de parte que ele no início, como Ministro das Finanças, foi bastante tímido. Houve aquela história com o Dr. António Domingos da Caixa Geral de Depósitos, que aquilo ia correndo mal para ele. Depois ele fez o seu lugar, custou. Eu acho que o professor Mário Centeno, além da sua competência técnica, que eu acho que tem, eu acho que ele hoje em dia gosta da política. Não é mal nenhum. Claro, exatamente. Não, não pode ser banqueiro central e ser político. Ninguém pode ser condenado por gostar de política. Claro. António, o que é que estás a achar desta polémica? Não, quer dizer, eu acho que, primeiro, que o Governo tem todo o direito de nomear o Governador do Banco de Portugal que quiser. Claro. Era fazer um concurso público, era mais. Sim, agora eu devia dizer outra coisa. É que o PS em 2020, e penso que muito influenciado pelo Dr. Centeno, criou umas regras de inadmissibilidade ao local de governador que fazem com que coisas que são triviais, como por exemplo alguém nos últimos 3 anos ter dado um parecer a um banco do Eurosistema, o inibir de ser do Banco de Portugal, mas ser Ministro das Finanças nos últimos 3 anos já não iniba. Isso é uma estupidez. Portanto, e isso é um ponto que não teve a polémica que merecia ter tido na altura em que aconteceu, porque isto basicamente torna muito difícil a substituição do professor Mário Centeno. Eu tenho a mesma avaliação que o engenheiro Mira Amaral, portanto eu acho que ele, os defeitos que eu lhe aponto não são de natureza técnica, nem têm a ver com a maneira como ele conduziu. Não, isso é intocável. Isso da parte técnica é evidente depois, do ponto de vista político, mas isto vai muito para além dele, a consolidação orçamental que ele fez foi perniciosa. Mas dado o mandato que ele tinha, ele executou de uma forma... É possível, não é? Possível, sem qualquer reclamação da minha parte. A política orçamental... É alto possível. Exato, é alto e tinha todas as restrições dos acordos que António Costa tinha feito com a esquerda e, portanto, tinha que ser assim. Não se pode criticar o homem por isso. Não, mas eu não estou. Eu estou só a dizer que podemos criticar o resultado, mas não o executante, porque ele fez o melhor dadas as circunstâncias. Agora, eu acho que o Banco de Portugal deve ser independente do Governo. Ele teve claramente problemas de conflitos de interesses, porque ele, enquanto governador, teve que tomar posição sobre e ir supervisionando o andamento de acordos, ainda que de forma indireta, de acordos que ele tinha feito como ministro, nomeadamente no caso do Novo Banco. E, portanto, não era só uma questão de conflito de interesses potencial, era um conflito de interesses claro. Não estou a falar em ilegalidades, nada disso, longíssimo disso. Estou a falar é que o Governador do Banco de Portugal deve estar, de facto, afastado desses possíveis conflitos de interesses. Por outro lado, deve ser verdadeiramente independente. E, ao ser verdadeiramente independente, não significa que não pode falar, que não pode ter opinião, mas não deve dar tanto a ideia de que está com vontade de ter intervenção política. Porque o Banco de Portugal tem que ter opinião sobre política económica, não tem que ter opinião sobre política no sentido mais amplo.
tem que ter opiniões sobre as esferas da política que têm a ver com a sua intervenção. E deve fazê-lo comedidamente, e isso não aconteceu. Agora, e portanto isso pode dar razões políticas para o Governo o querer substituir. Razões objetivas substanciais de erros, isso não há. Esta questão aqui, eu acho que é uma questão de uma certa imprudência, mas devo também referir uma coisa. O Governador é uma instituição por si própria. Portanto, mas ele, como Governador, é também Presidente de uma instituição chamada Banco de Portugal. E o Presidente é Presidente de um Conselho que tem um conjunto alargado de pessoas, acho que são 7 neste momento, sim, e que essas pessoas nem sequer são nomeadas e terminam os seus mandatos quando o Governador acaba, porque o Governador vai embora e muitas daquelas pessoas vão continuar lá. E, portanto, estas decisões são umas decisões de um coletivo. Portanto, esta história de que o CEO manda e os outros todos fazem porque têm que obedecer... Não, todo e qualquer membro do Conselho de Administração é tão responsável quanto Mário Centeno por esta decisão, que me parece que tem como problema, eu não conheço os detalhes, não ouvi a notícia, não tenho muita paciência já para tantas coisas que vão aparecendo, mas que me parece que no timing não é o melhor timing, dado que já se sabia que haveria uma decisão. Deixa-me só dizer uma coisa. Na minha opinião, quem vai para o Banco de Portugal exercer supervisão bancária, a meu ver, tinha que ser gestor bancário antes. Eu não concebo que um tipo esteja a fazer supervisão bancária sem ser gestor do banco. Mesmo tivesse estado 3 anos eu fui CEO mais de um banco, fui gestor bancário e, portanto, sei do que falo. Não percebo como é que um tipo pode supervisionar bancos sem ter estado com a mão na massa e saber o que é gestão bancária. Porque senão depois dá o quê? A deriva burocrática de exigências idealistas que os senhores reguladores têm sobre os bancos. Sim. O que acontece normalmente na atividade. Ou então são ultrapassados pelas coisas que os bancos fazem. Portanto, tem que ser uma pessoa que conheça o mistério, sem dúvida. Tem que conhecer. Eu percebo o período de nojo. E 3 anos parece-me adequado. Claro. Agora, inibir essas pessoas todas é uma estupidez. Parece-me que é um exagero. Sim. José Filipino, para fechar. Para fechar, dizer que este cargo não pode ser um cargo partidário. E, de facto, aí é que está o erro de Mário Centeno. Devia haver um concurso público internacional. E porquê um concurso público internacional? Para analisarmos o currículo, que, como o Luís disse, é preciso saber gestão bancária para poder supervisionar. E aí tanto me faz que seja um inglês, como um francês, como um espanhol. O que eu preciso é de alguém que saiba o que é a gestão bancária para lhe poder fazer uma supervisão partidária, mas política, porque a gestão é política, deve ser partidária. E o que acontece é que Mário Centeno, eu não tenho competência para o analisar sob o ponto de vista da sua gestão. Tem um elemento crítico, é a gestão política que ele fez. Significa que a partir de determinada altura nós já não percebíamos bem se ele não estava já ligado ao PS, se ele não pensava inclusive em vir a liderar o PS ou se ficaria com as finanças do PS. Não pode ser. Isso é o descrédito. E repare uma coisa, as pessoas passam, as instituições ficam. E este governador do Banco de Portugal, ele em si não é mas o cargo é uma instituição. E eu gosto muito de estudar, voltamos à questão do Papa, se o carisma está na pessoa ou está na instituição. Eu acho que o carisma está na instituição. E com isto terminamos o programa desta semana. Antes de irmos embora, quero recordar que o canal e também o Think Tank são possíveis graças às parcerias que nós temos, a saber, do canal, a Prozis, a Blue Crow e, neste caso do programa, a ajuda à produção do grupo Sem Diesel e Data, que faz software de gestão de empresas. Fique bem, nós voltamos na próxima terça, mas eu e você temos um encontro marcado amanhã às 8 da manhã. Muito obrigado. Para a semana não estou, mas vai. Sim.